Antes de começar o vídeo, não seria nada mais justo do que agradecer a todos vocês que me ajudaram a chegar nessa marca dos 1000 inscritos. Já até passamos dos 1000 inscritos. Muito obrigado mesmo para todos que se inscreveram, curtiram, deram like, comentaram, compartilharam com um amigo, que assistiram o vídeo. Muito obrigado mesmo. Sem vocês nada disso teria sido possível. E bora aumentar esses números aí. Bora, que a partir de agora vai ter vídeo toda semana. Vai ter vídeo com regularidade, é só se inscrever e acompanhar o canal ativando o sininho. Muito obrigado por tudo e é isso, bora de vídeo. Opa, antes de realmente começarmos o vídeo, eu gostaria de dar mais um aviso, né? Além de agradecer novamente pelos 1000 inscritos, gostaria de avisar que em comemoração a essa marca, eu postarei no mínimo 4 vídeos no canal essa semana. Para agradecer a todos vocês pela força, pelo apoio, pelos comentários, pelas energias positivas, pelos likes, enfim, por tudo, eu vou soltar 4 vídeos no canal. Só gostaria de dizer isso mesmo e agora, enfim, realmente vamos pro vídeo. Depois de conversar com a sua irmã sobre as coisas do cotidiano, os relacionamentos, o casamento dela que está em jogo ali, Mallory finalmente decide pegar a estrada e ir direto para seu destino, que é Denver, onde ela encontraria seu marido para discutir sobre as coisas do relacionamento, etc., o cancelamento da lua de mel e tudo mais. Depois de escutar alguns áudios do marido dela, ela fica irritada pelas coisas que ele diz, as ações que ele toma e tudo mais. Aí que ela para numa placa, e essa placa apontava para as 2 direções. Eu acho que vocês, que já estão acostumados a filmes de terror, já sabem quais são as opções. Uma direção dava para um atalho, onde teoricamente ela chegaria mais rápido no seu objetivo, e a outra era a rota principal, a rota normal onde a maioria das pessoas pega. Obviamente, como eu e você aqui, todos nós sabemos, ela vai pelo atalho, até porque ela quer chegar mais rápido no local. Você pode até fazer umas ressalvas quanto a essa escolha, mas não tem muito o que dizer aqui não. Soaria até absurdo eu julgá-la por ela pegar uma rota secundária, por ela pegar um atalho que o próprio governo diz que é seguro. Porque é uma placa ali dizendo qual rota é o atalho, onde ela poderia chegar mais rápido em Denver, que era seu objetivo. Então não tem muito o que julgar ela aqui por ela pegar um atalho. Não é igual a outros filmes onde os protagonistas ou os personagens pegam atalhos que não são confiáveis, digamos assim. Teoricamente aqui, o atalho é completamente confiável, não tem nem o que se discutir aqui. Mas de qualquer forma, há alguma ressalva a se fazer contra isso. A ressalva que eu faria, acho que única, é o fato de que ela não precisa ter pressa. Ela não tem, como que eu posso dizer, um tempo determinado para chegar no local. Não foi determinado, não é como se ela tivesse uma agenda lotada, como se ela tivesse um horário fixo para chegar porque ela está trabalhando ou coisas do tipo, não. É uma viagem normal, ela pode fazer pausas no caminho, pode descansar, pode parar em alguns locais. Ela não é obrigada a chegar lá em 1 hora. Ela mesmo diz isso no decorrer do filme. Ela não tem um tempo para chegar lá. Óbvio, quanto mais rápido, melhor. Mas ela não tem um tempo, ela não precisava ter tanta pressa assim. Mas isso aí varia de pessoa para pessoa. Pessoas que iriam na rota principal por ser mais seguro, obviamente acho que não tem discussão disso, já que provavelmente há mais pontos de parada, é onde passa mais pessoas, onde tem maior movimento de carro. Como eu disse, não dá para julgá-la. Tanto a rota secundária quanto a rota principal são teoricamente seguras, mas a rota principal obviamente é muito mais, porque como eu disse, há maior movimento de pessoas, de carros, há mais pontos de parada e tudo mais, não tem o que discutir aqui. Enquanto a rota secundária você pode correr alguns riscos sim, mas como eu disse, decisão completamente normal, não há o que julgar aqui, no caso dela. Mas obviamente, se ela não tem tempo de limite para chegar em algum local, ela podia ir pelo caminho mais seguro, né? Não ia custar nada para ela. Então o carro dela quebra, típico de filme desse tipo de filme desse gênero. Ela vai por um caminho que poucas pessoas utilizam e lá ela tem um problema e não vai ter pessoas para ajudá-la. E é o que acontece no filme. Ela tem um problema no carro, ela não sabe consertar, ela até tenta mexer no óleo, na bateria, mas ela não tem conhecimento aprofundado para arrumar o carro sozinha. Então o carro para de funcionar. Ela tenta arrumar o carro, como eu disse, não consegue. Aí ela vai, tenta fazer ligação. Obviamente, como eu disse, ela correu risco, porque a rota secundária não tem o mesmo nível de segurança da rota principal, ou de infraestrutura, podemos dizer assim. E, obviamente, em alguns trechos, o sinal vai cair e, coincidentemente, o local onde o carro quebra é onde o sinal não está funcionando. E aí ela não tem celular para pedir ajuda para reboque, mecânico, para ninguém, para tio, tia, primo, não tem ninguém que possa ajudar ela nessa situação. Ela estava contando ali só com a sorte de Deus mesmo. Nesse caso aqui, a Mallory tinha 2 opções. Ou ela fica parada e espera alguém passar por ali, o que é muito difícil, porque, como eu disse, é uma rota secundária que, apesar de ser recomendada, indicada pelo governo, não é tão utilizada assim. O próprio filme nos mostra isso quando, por muito tempo, não se vê movimento de carro algum
desde quando ela entra na rota, até quando o carro para, até quando ela sai da rota mais pra frente. Você não vê nenhum outro movimento de carro, só o dela. Então, obviamente, é uma rota que é praticamente inutilizada. Pelo menos nesse filme é o que isso passa para quem tá assistindo. Bom, já que o celular não tá funcionando, o carro não tá funcionando, não passa ninguém por ali, ela poderia tentar sair andando por aí e encontrar alguma ajuda, ou chegar num local onde tem pessoas, ou um local onde tem um mecânico. Mas é o que eu acho muito difícil. Até porque o próprio filme não nos dá a distância exata de onde ela está até um local com movimentação mais próxima. O que ele nos dá é uma indicação mais pra frente, né, quando ela consegue arrumar o carro que ela tá na estrada, é que no local onde ela tá passando até a autoestrada mais próxima era de 1 milha. Tirando isso, a gente não tinha mais informações, só que ela já tinha andado bastante até chegar nesse local onde dá essa placa. Então eu chuto que seja a distância de mais ou menos, sei lá, umas 3, 4, 5 milhas do local onde ela parou até uma autoestrada mais próxima. E mesmo assim a gente não tem certeza de se teria muito movimento, se teria alguém que pudesse ajudá-la. Mas são essas únicas opções que ela tinha no momento. Ou espera ou ela mesmo sai andando por aí. Obviamente, se eu fosse ela também me prepararia, já que é completamente aceitável você pensar nessa hipótese quando ela vai fazer uma viagem longa, estando sozinha e passando por lugares desérticos, se é que podemos dizer assim. Então eu levaria algumas ferramentas para manutenção do carro. Aparentemente ela não tem, ou se tem, não sabe utilizar nenhuma, já que não vimos ela fazendo isso. Outra coisa que eu levaria era algo mais para me defender, como um canivete, alguma faca, algo do tipo para defesa pessoal mesmo. Eu acho que não sou absurdo você cogitar esse tipo de coisa, até porque não é absurdo mesmo você levar um canivete, uma faca para se defender. Às vezes não é nem para se defender, às vezes tem simplesmente gente que carrega porque vai utilizar em alguma coisa. Não precisa ser necessariamente para se defender de alguém, mas eu acho válido pensar nessa hipótese, que ela poderia ter levado um canivete ou uma faca caso sofresse algum inconveniente. Acho que não chega a ser absurdo considerar isso. Tá, ela decide ficar esperando ali alguma ajuda, alguma coisa do tipo aparecer, e até que misteriosamente aparece um homem do meio do nada no deserto. O bom é que ele realmente sabe como consertar ou ajudar ela no problema do carro, só que de qualquer forma, você desconfia no mínimo. Alguém tá andando no meio daquele lugar a pé, o cara não tava com nenhum veículo, tava andando a pé, naquele lugar desértico, sozinho. Enfim, o cara te ajudou, né? Um desconhecido te ajudou, eles conversam, se apresentam, etc. Eu aqui, se eu fosse ela deveria ter ido embora. Naquele exato momento, o cara ajudou ela, você agradeceu a um desconhecido, e é bom lembrar também que o cara disse que não queria a ajuda dela, que apenas a gratidão dela bastava pelo que ele fez por ela com o carro. Então olha só, beleza, muito obrigado por você ter me ajudado com o carro e eu tô indo embora. Tchau, vazei, vou embora, já era. Mas não, a nossa protagonista não fica satisfeita com isso. Mesmo depois do cara negar ou dizer que não precisa de ajuda, ela insiste que ele pegue uma carona com ela. Disse, é completamente normal você não dar carona pra alguém nesse tipo de situação. É um desconhecido, você conheceu o cara no meio do nada, o cara é suspeito, enfim. Mas já que aposto que vai ter gente que vai discordar, que vai achar que é normal você dar viagem pra alguém nesse tipo de situação, bom, eu não acharia normal, principalmente depois dele ter dito para ela que ela realmente vai dar carona para um desconhecido, que ela realmente confia tanto assim em um desconhecido, depois de ter dito que já conhece a área, que já conhece o local. Depois dele dizer isso tudo, você ainda assim confiaria nele? Bem, eu não me arriscaria nesse tipo de situação, mas há quem se arrisque, né? Depois de uma viagem, eles vão conversando, se conhecendo, e mais uma vez a Mallory comete um erro que eu acho bizarro. E novamente, se alguém acha isso normal, ok, mas para mim tá longe de ser normal. No caso, eles estão conversando, etc. Ele diz que já tá quase no ponto de descida dele, que ela vai poder seguir sua viagem sozinha para onde ela tem que ir. E aí ela começa a perguntar para onde ele vai passar, para onde ele vai, em que local ele vai ficar. E ele diz que vai ficar num motel em uma outra cidade ou algum outro local. Ela, ao invés de deixar o cara no ponto onde ele já iria descer para ir até esse local que ele estava programado já, e ela ir embora, ela decide do nada, novamente muda a rota dela. Ela não vai para Denver, que era onde ela tinha que estar com seu marido, e vai para esse local com esse cara completamente desconhecido, que ela acabou de conhecer. Mais um erro. Eu aqui, novamente, não acredito que alguém vai considerar isso normal. Para mim isso é uma escolha bizarra, entende? Mas, como eu disse, há quem considere normal. Para mim aqui foi mais um erro crasso dela que fez ela pagar por algumas coisas no futuro. Como eu tinha dito, as escolhas dela acarretariam consequências graves no futuro.
Depois que ela passa da entrada que daria para Denver, onde eles iriam se separar, o cara começa a agir de uma maneira completamente diferente. Começa a falar coisas grosseiras para ela, coisas inapropriadas, digamos assim, né, para ela. E ela se sente coagida, ameaçada e pede para ele descer do carro. Só que, como eu disse, nessa situação aqui já era. O cara não estava mais ligando, se importando pro que ela pensava. No momento que ela pede para ele sair, ele não sai, ela tenta fugir e ele segura ela e depois ela ameaça com uma faca e faz ela seguir direção até o ponto que ele já tinha programado, para eles fazerem uma brincadeirinha, digamos assim. E aqui é bom ressaltar outra coisa que eu disse mais para trás, né, já faz uns minutos atrás no vídeo, que é sobre carregar um canivete ou uma faca para defesa pessoal. E tem até algumas pessoas que carregam para outro tipo de situação. Não precisa nem para atacar outras pessoas ou para se defender, para outro tipo de situação. Mas no caso dela seria interessante ela ter alguma coisa para se defender. Como eu já disse, caso ocorresse um inconveniente. E o inconveniente se encontrou aqui na frente dela agora. Por as escolhas dela. Não foi nada por acaso. Foi pelas escolhas que ela tomou, que para mim foram todas burras até agora. E aqui ela sofreu com as consequências. Como eu disse, se ela tivesse um canivete, alguma faca, algo do tipo, aqui era só botar o cara para fora. A partir do momento que ela pede para ele descer e ele não demonstra nenhuma expressão, continua dentro do carro, era só ela puxar a faca, o canivete e botar ele pra fora à força, cara. Não tinha muito o que fazer ali não. Mas como eu disse, ela não tinha nada disso para se defender e acabou sendo coagida e controlada pelo cara. Por alguns minutos só, né? No meio da viagem ela percebe uma brecha, já que o cara não estava usando cinto de segurança, e ela se joga do morro e o carro capota e vão parar lá no meio de uma floresta. A escolha, assim, você pode pensar no início que foi uma escolha idiota, burra, mas na situação crítica que ela estava, no desespero que ela estava, eu acho que até que ela conseguiu pensar razoavelmente bem. Ela ainda olha pro cinto de segurança para ver se ele estava com o cinto, e quando ela percebe que ela tá com o cinto e ele sem, ela se joga dali. Porque obviamente na mente dela, e acho que na maioria das pessoas, ele se ferraria mais do que ela sem ter cinto de segurança nessa situação, né? E eu acho que isso que seria o normal de acontecer. Óbvio que em alguns casos quem tá com o cinto também pode se ferrar mais, mas no caso dele eu acho que seria normal e o mais comum ele se ferrar mais do que ela nessa situação. Mas de qualquer forma foi um pensamento rápido, agressivo e instintivo dela. Ela viu que ele estava sem cinto, automaticamente ela já se jogou do morro e já era. Não pensou muito não. Ao se jogar do morro, aconteceu o inverso do que não só eu, como ela também imaginava. Ela se ferrou mais do que ele ainda, porque ela ficou com a perna presa na porta do carro e teve alguns ferimentos no braço e na cabeça, estava sangrando bastante. Enquanto ele, que foi arremessado para fora do carro, aparentemente estava inteiro. Então, isso daí a gente já viu que o destino não foi muito com a cara dela nessa parte, né? Ele a vê preso dentro do carro, dá uma brincada com ela, debocha da cara dela e depois mete o pé. Além disso tudo, o carro dela ainda ficou preso próximo a um rio ou alguma coisa assim. Agora ela está impossibilitada de se mexer pelo fato da sua perna estar presa e é impossível de soltá-la, visto que a porta está sendo pressionada por um pedaço de árvore e ela não tem força suficiente para tirar aquele pedaço de árvore. A vida não está indo muito com a cara dela não, bicho. Bom, pelo menos não até agora. Aqui ela faz algo que eu considero inteligente. Ela pega a faca que o psicopata deixou cair do carro quando o carro tombou e esconde. Vai ser de grande ajuda tanto contra o psicopata quanto contra alguns animais que ela pode encontrar na floresta de noite, tentando entrar dentro do carro. Junto da faca, eu também começaria uma busca incessante pelo celular. Olharia todos os cantos possíveis que estão dentro do meu alcance naquela situação, né, visto que ela estava presa. Pois, cara, na real, sinceramente, é o único meio que ela tem de sair dali com vida. Mas ela não faz nada disso do que eu disse em relação ao celular. O primeiro dia todo ela desperdiça sem fazer muita coisa produtiva assim para tentar fugir dali. Na noite do segundo dia, ela tem a brilhante ideia de acender fogo ao lado do carro, capotado. Bastava um pequeno rastro de combustível para aquele carro explodir, cara. Mais uma vez, ela teve sorte daquilo não ter explodido e ela ter virado carvão. Pelo menos o fogo foi útil, visto que ela pôde utilizá-lo para cozinhar as partes de um rato que ela teve que matar porque ela estava passando fome. Como eu disse, ela não tinha alimento. E o rato foi a única coisa que ela encontrou que fosse teoricamente comestível para ela. Era literalmente a única coisa que ela tinha para comer ali, além de comer papel ou borracha. No dia seguinte, ela escuta o celular dela tocando e consegue encontrá-lo. Isso é ótimo, o celular está com bateria e tem sinal. Só atender a ligação e pedir por ajuda, mas infelizmente o psicopata chega na hora que ela encontra o celular.
E aí então ela tem que esconder o celular dele e mais uma vez se fingir de idiota. Ok, agora que ela tem o celular para ligar, para pedir ajuda ou para receber ligações, se eu fosse ela, primeiramente, eu desligaria o celular, eu deixaria ele no mudo para que ele não chamasse atenção. É a primeira coisa que eu faria depois de perceber que aquele cara tá ali me vigiando. Ele chegou ali de surpresa, mas ele não viu que ela tava com o celular. Então no momento que eu descobri que o cara tá ali olhando para mim, me vigiando, eu já desligaria o celular, eu deixaria no mudo para não ter nenhum inconveniente, visto que já tinha gente ligando para ela antes. Então podia muito bem acontecer de novo. Então acho que seria uma decisão normal, uma decisão acho que até razoável, né, da pessoa pegar e deixar o celular no mudo ou desligá-lo para que o cara não descubra que a pessoa que ela tá com o celular. Ok, ela tem um celular para pedir ajuda, então ela não precisa mais procurar por ele. Tá ali a fonte de escape dela, tá ali a forma que ela vai conseguir sair viva dali. A vida dela tá nas mãos daquele celular, então ela não pode perder de forma alguma. E outra coisa que ela poderia ter feito, além de botar o celular no mudo e escondê-lo para que o cara não descubra, era ela dar um fim no cara ali. É bom lembrar que esse cara sempre abaixa a guarda perto dela. O cara, ele não considera a Mallory um perigo para ele. Para ele ela é tão inofensivo quanto um coelho. Então ele não se preocupa em demonstrar os seus pontos fracos, em desviar olhares, em ficar próxima dela, porque na mente dele ela não irá atacá-lo. E não tem como ela feri-lo na mente dele, é isso que ele imagina. Então ele sempre fica exposto, sempre fica de guarda baixa, sempre fica descuidado perto dela, como se ele tivesse uma confiança suprema de que ela não pode feri-lo. Então é que onde está a abertura dela? Ela tem uma faca, ele toda hora se aproxima dela, ele toda hora desvia olhares, ele toda hora abaixa a guarda perto dela. Basicamente ele nem sobe a guarda perto dela, pra falar a verdade, ele tá sempre de guarda baixa. Então aqui era o momento, como eu disse, deixa o celular no mudo, no desligado, pro cara não saber que você tem ele. E nesse mole que ele dá, como ele dá em alguns momentos que vocês vão ver no vídeo, já era, passa a faca, não importa onde você atacar, desde que seja numa região do rosto, desde que você tenha certeza de cravar a faca, acabou. O cara ele vai morrer por hemorragia ou ele vai morrer por qualquer coisa aqui. É só você acertar na região do pescoço para cima, você ter certeza de que cravou a faca ali. Era uma oportunidade que ela tinha de não ser mais importunada e de não correr alguns riscos também, né? Porque nada garante que, por exemplo, ela desce lá no mudo, o cara não descobre que ela tá ali, na hora que o cara vai embora, ela peça ajuda, ela consiga pedir ajuda, mas nada garante que ele, por exemplo, no próximo dia, ele volte e mate ela ou sequestre ela. Nada garante que ele não vai feri-la antes das autoridades ou da ajuda chegar. Então a melhor coisa que ela podia ter feito aqui para garantir a sua segurança de fato seria de fato acabar com o cara. E ela teve oportunidades para isso. Vamos falar a verdade, né? Não seria nenhum absurdo cogitar isso daqui. Mas como todos já sabemos, personagens de filmes de terror, principalmente os protagonistas, não podem dar um cabo no vilão tão cedo, senão o filme acaba muito cedo. Como eu disse, é isso que acontece na maioria dos filmes de terror. Então aqui ela não consegue dar um cabo nele, ele descobre que ela tem o celular, pega o celular e quebra. Pronto, a única chance que ela tinha de sair dali com vida, que ela tinha certeza de que teria ajuda, foi destruída por uma, podemos dizer, burrice dela, uma escolha que ela tomou errada aqui. Agora ela tá ficando desidratada e precisa urgentemente beber alguma coisa. É então que ela parte pro extremo e decide beber a própria urina. Só que aí ela tem a sorte, né, de Deus enviar a chuva para ela. E agora ela não precisa mais continuar ingerindo a própria urina. Só que a água não traz só coisa boa consigo não, cara. Óbvio, a água foi bem nesse caso, né? Ela pode beber, pode se hidratar, não vai morrer de sede. Mas o rio tava começando a encher. E não faltava muito não pra água começar a entrar dentro do carro e começar a arrastar ela dali, cara. Então, como eu disse, a água pode ter ajudado ela a se hidratar. Mas veio por outro fim também, né? Devido ao temporal, as autoridades começaram a recomendar que as pessoas fossem por rotas alternativas, e é aí que ela tem a chance de pedir ajuda. Só que a probabilidade de alguém escutá-la naquela distância e com aquele temporal era minúscula, cara. É aí que o imbecil do psicopata decide brincar com ela mais uma vez. Ele vai até lá onde ela está, dentro do carro presa, com o carro roubado, e decide ver como ela está, se ela está viva ou morta. Nossa protagonista finalmente usa o cérebro e finge ter tentado serrar a própria perna. O idiota cai e vai verificar mais de perto ainda a situação. É aí que ela corta ele e pega as chaves do carro dele. Ela liga o alarme e joga as chaves fora. Olha, eu devo admitir que essa foi uma ótima ideia, mas que poderia ter sido melhor se ela usasse mais ainda a cabeça e se ela não fosse uma protagonista típica de filme de terror. Vamos só raciocinar um pouquinho aqui, não precisa pensar muito. Essa oportunidade que ela teve aqui era não só pra chamar ajuda, mas como acabar de vez com a vida desse cara, velho.
Era a oportunidade da vida dela ali. Ela não acerta a faca num ponto vital, mas pelo menos liga o alarme. E eu fico impressionado como personagens em filme de terror não conseguem acertar um simples corte em um ponto vital, cara. Mesmo que o vilão esteja pedindo por aquilo. Parece que o cara tem que botar o pescoço na faca da protagonista para ela conseguir dar um fim nele, cara. Chega a ser bizonho isso. A conveniência do roteiro para que o filme não acabe cedo é absurda nesse caso aqui. Jesus. Enfim, no final o plano dela dá até que certo, mas infelizmente ninguém foi até lá salvá-la. O rio enche e a água começa a mover o carro. Então vocês já ouviram o ditado que é mais ou menos assim: há males que vêm para o bem? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. A água moveu a árvore ou o pedaço da árvore que estava prendendo a porta do carro e assim ela foi capaz de tirar a perna de lá. Com isso ela conseguiu nadar até a margem do rio e sair daquele lago. E é aqui que esse psicopata finalmente revela pra gente por que dele fazer tudo aquilo. Ele diz que as pessoas sempre fazem escolhas sem esperar as consequências. Então é por isso que ele faz aquilo. Um exemplo, o que aconteceu com a Mallory foi consequência da insistência dela em ajudar um desconhecido, mesmo que ele já tenha negado a ajuda dela uma vez. O que aconteceu com o xerife, que ele também matou, foi a mesma coisa. Ele não queria a sua ajuda, ele já havia dito que estava tudo bem, mas ainda assim o xerife insistiu em ajudá-lo. E aconteceu a mesma coisa com a família que era dona da casa onde ele estava. Foi literalmente a mesma coisa. A Mallory espera o psicopata sair de perto do corpo do policial e então pega a pistola do xerife. A segunda decisão inteligente que ela teve até aqui. Parabéns, minha amiga, tá evoluindo aos poucos. É então que ela vai até o quarto ajudar a mulher, mas o psicopata acaba entrando ali. Ela se esconde atrás da porta enquanto ele fala com a mulher. Aqui ela teve a chance de mais uma vez acabar com tudo, dar um fim nesse maluco. Ele não sabia que ela estava ali, ou seja, ela tinha um fator surpresa ao seu favor. Ela também estava bem posicionada. Mesmo uma pessoa sem experiência nenhuma poderia ter acabado com aquele cara aqui mesmo. Aqui era só sentar o chumbo no cara e ir pro abraço. O maluco estava parado, de costas para ela, sentado na cama. Ele não sabia que ela estava ali. Ela estava bem posicionada. Era um tiro, um abraço, acabou. Não tinha nada de diferente que pudesse ser feito aqui além disso. Era o suficiente, era só ela atirar no cara que acabava tudo. Mas a Mallory se emociona, grita, chama a atenção dele e tira todo o fator surpresa que ela tinha nessa situação. Ela é tão inocente que ela consegue ser desarmada ainda na situação e os dois entram numa luta corporal. O que é mais bizarro ainda é que o cara ainda consegue perder a luta corporal pra ela, mesmo que ela tenha ficado dias sem se alimentar, sem beber direito, sem comer direito e tenha perdido sangue. O cara ainda conseguiu empatar ou perder a disputa de força para ela. Isso para mim é o mais bizarro de tudo ainda nessa situação. Ele consegue desarmá-la, mas ela e a outra garota conseguem correr e fugir. E aí começa uma perseguição emocionante pela casa. Ela se esconde debaixo de uma mesa, mas ele acaba encontrando ela. Antes disso ela tinha passado do lado de um corpo com uma faca tramontina. Se ela pega aquilo ali, era só ela fazer igual a garota do filme Rush ou o Phantom do filme A Morte Convida para Dançar. E passar a faca no cara e ir embora. Aliás, tem vídeo sobre esses dois filmes aqui que eu citei no canal. Ambos ficaram bem legais. Só dá uma olhada nos cards que eu vou deixar aqui ou entrar no nosso canal. Se você curte esse tipo de vídeo, passa lá pra ver. Enfim, ela não fez nada disso e só não foi morta mais uma vez porque o cara era um imbecil. Ele quis brincar com ela até o fim, então ela conseguiu fugir e no momento de burrice do psicopata, que é a coisa mais comum nesse filme, diga-se de passagem, é então que ela aproveita e empurra ele da sacada. Ele cai numa armadilha de urso, então morre. Finalmente um fim para esse cara aqui. A burrice dele fez com que ele fosse morto dessa forma. Chega a ser inacreditável. Mas e aí? Você pensou em alguma outra solução que podia ter sido utilizada aqui para se sair melhor em algumas situações desse filme? Diz aí nos comentários para mim. Gostou do vídeo? Então deixa o like, porque o like de vocês fortalece o canal e me dá um feedback se vocês estão gostando ou não dos vídeos que estão saindo aqui. E claro, como sempre, se você tem alguma sugestão de vídeo e quer que ele apareça aqui no canal, diz nos comentários que eu vou anotar todos. Em breve vou começar a soltar vídeos das sugestões dos inscritos no canal. É isso, obrigado por tudo e valeu, até a próxima.